O Geração Jovem Novo Israel apresenta agora Palavras de Sabedoria. A sabedoria é um termo muito abordado na Bíblia inteira, principalmente nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Mas você consegue entender o que é essa sabedoria? Você consegue entender a diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria terrena? Vamos entender um pouco melhor aqui, neste quadro que estamos lançando neste momento. Em primeiro lugar, o que é a sabedoria? No livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, explica que a sabedoria é para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, a sabedoria seria uma forma de entendimento, de conhecimento que você teria em sua mente, para que você possa prosseguir a sua vida de uma forma correta, segundo as leis dos homens e as leis de Deus. Ou seja, segundo o próprio Salomão, no seu livro de Provérbios e Eclesiastes, a sabedoria é aquela que vai lhe ensinar, é aquela que vai lhe mostrar a melhor forma de você viver em todos os quesitos, de como se portar, de como julgar, de como analisar e como viver a sua vida, não importando a sua idade. Sendo que o próprio Salomão volta o uso dos provérbios tanto para jovens como também para velhos, tendo em vista que Salomão recebeu sua sabedoria muito jovem ainda e, passando os seus anos de vida, foi evoluindo o seu entendimento, escrevendo até no livro de Eclesiastes. Existe uma outra explicação para a sabedoria que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Guardai-vos e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Quando Moisés explicou esse versículo, ele estava explicando ao seu povo que eles deveriam obedecer ao Senhor, seu Deus, o Senhor dos exércitos, acima de todas as coisas, que eles deveriam ter a obediência. Ou seja, segundo o próprio Moisés, a sabedoria seria a obediência aos mandamentos do Senhor. Ou seja, podemos entrar em uma conclusão que a sabedoria era o entendimento, a obediência a Deus e também você ter o conhecimento das formas corretas de se fazer ou de se viver a vida. O primeiro versículo a falar sobre a sabedoria está em Êxodo, capítulo 28, versículo 3, em que diz assim: Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Ou seja, podemos ter também em mente que a sabedoria é o conhecimento que Deus nos dá para que nós possamos fazer a obra dele. Tendo em vista que nessas passagens de Êxodo, Deus fala que encheu o espírito de sabedoria nos homens para que eles pudessem fazer vestes sacerdotais, para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. Ou seja, a sabedoria não é somente também saber viver bem e fazer o correto com justiça e equidade. Não é também só obedecer a Deus. É também você ter o pleno conhecimento de como realizar a obra de Deus. Prosseguindo aos nossos estudos, como poderíamos adquirir essa sabedoria? Como poderíamos ter essa sabedoria para que nós possamos viver de acordo com a Bíblia diz? Em 4 versículos da Bíblia, há um tipo de afirmação muito persistente, em que eu irei dizer agora: o temor do Senhor é o princípio do saber,
Isso se repete nos versículos do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, Provérbios, capítulo 9, versículo 10, Jó, capítulo 28, versículo 28 e Salmos, capítulo 111, versículo 10. Ou seja, são várias passagens na Bíblia insistentemente dizendo que para você começar, para você ter sabedoria, primeiramente você tem que ter temor, que é o que a Bíblia diz, o temor do Senhor. O temor do Senhor é basicamente o que foi ensinado a Moisés lá no livro de Êxodo, ou seja, obediência, a obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, se você obedece aos mandamentos do Senhor, se você realiza a sua vida de acordo com os mandamentos de Deus, as leis dos profetas e também o ensinamento de Jesus Cristo, você tem o princípio da sua sabedoria, ou seja, é o estopim, é aquilo que vai desencadear o seu entendimento cada vez mais. A Bíblia também relata que a sabedoria pode ser requisitada de Deus, ou seja, você pode pedir a sabedoria de Deus, além de você obedecê-lo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Ou seja, se você deseja ser uma pessoa sábia, ter o entendimento da sabedoria, além de você obedecer os mandamentos do Senhor e cumprir o que está escrito na palavra dele, você também pode humildemente se ajoelhar e pedir a sabedoria de Deus, porque segundo a palavra dele, essa será dada a você. No Novo Testamento existe uma reviravolta quanto ao sentido da palavra sabedoria. Jesus Cristo repete várias vezes que os homens sábios daquela época não entenderiam as suas parábolas e que Deus não veio para eles, e sim para os humildes. Como na palavra de Mateus, capítulo 11, versículo 25, que diz: "Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos." Portanto, deve-se ter em mente que há uma divisão no sentido da palavra sabedoria. A sabedoria que Jesus exclama várias vezes no Novo Testamento não era o espírito de sabedoria que Deus entrega aos homens lá no livro de Êxodo. Não era a mesma sabedoria que Salomão prega no livro de Provérbios e Eclesiastes. Como no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 15 diz: "Essa não era a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica." Ou seja, Deus está comparando a sabedoria divina com o saber do homem, ou seja, com a inteligência, com a filosofia, com a ciência. Portanto, se tornar sábio não é somente na presença de Deus, mas também existe a sabedoria dos homens, que é o que nós estamos mais comumente acostumados com filosofia, ciência, e não deve ser confundido com inteligência, porque a inteligência é quando uma pessoa tem um bom conhecimento, a pessoa tem facilidade em aprender certas coisas, que pode ser tanto da parte de Deus quanto da parte dos homens. Então a inteligência em si não é sinônimo de ciência e nem de filosofia. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido melhor o que é a sabedoria e como adquiri-la. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, curta-o. E se você deseja mais vídeos futuramente, se inscreva no canal, faça parte dessa família. Até a próxima. Geração Jovem Mundial. Novo Israel.